Boa noite para vocês que estão chegando. Bom dia, boa noite, boa tarde para vocês que vão assistir essa aula gravada. Essa é a terceira aula que nós teremos junto com a Mônica, que acabou de chegar, para falarmos sobre liderança consciente. E a gente vai receber uma pessoa muito especial, Juliano, que Mônica. Ahá! Boa noite, Gostei do pessoal. look dos dois. Tá todo mundo bonito nessa live. O que que Quem tá dera. acontecendo? São os filtros da tecnologia aí. A tecnologia. Iremos falar sobre tecnologia também, né? Juliano, foi tudo bom porque você estava aqui, né? Porque o Insta pensou, bom, temos alguém que entende muito de tecnologia, então não pode falhar nada. Ah, não sei, né? De vez em quando me boicotam, né? Bem observado, Mônica. A gente geralmente tem sempre um momento assim de teste, né? Do nosso próprio gerenciamento interno das emoções antes de entrar na live. Dessa vez foi apertou o botão Deu bom. e deu bom. Então, bem-vindo, Juliano. Mais uma vez, bem-vinda, Mônica. É um prazer receber vocês dois aqui que estão disponibilizando o tempo de vocês para compartilhar conhecimento. E eu tenho certeza que esse conhecimento, de alguma forma, vai tocar pessoas hoje, amanhã e depois, e também fazer diferença na vida de muita gente. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre as emoções, né? E como utilizar as emoções como bússola quando a gente está nesse lugar mais de liderança. E eu quero escutar um pouquinho das suas experiências, Juliano, e também da sua experiência, Mônica. Eu, Então, pode falar, por favor. não, eu estou muito curiosa porque aqui temos alguém que está sabe, no pêndulo extremo da tecnologia e alguém que está mais no pêndulo extremo das emoções, da liderança somática. Então, onde é que a gente se encontra? Tarika, é você que vai fazer essa amálgama. Exatamente, exatamente. Você sabe, antes, né, eu queria falar um pouquinho quem é o Juliano, né? E talvez, Mônica, como você já conhece ele há muito tempo, me fala um pouquinho de como vocês se conheceram, né? E a minha curiosidade, Juliano, você é pai, né? Sim, tenho duas crianças. Duas crianças. Então, Miguel, posso falar os nomes? Pode, por favor. Miguelito, que eu amo esse nome, de 7 anos, né? E a pequena Aurora, de 5 anos. É isso aí. E você, minha curiosidade como pai, né? E também como você consegue gerenciar o seu tempo para estar com os seus filhos, com a sua família, com você e presente também no seu trabalho e naquilo que você faz, né? Então, eu passo a bola para a Mônica e já deixo essa perguntinha assim para ir não pegar Para tão o de Juliano se surpresa preparar. para ele se preparar. Eu comecei Bora lá, vamos boazinha lá, com as vamos minhas lá. perguntas, hein, Juliano? Obrigado pelo espaço. Vai lá, Mônica. Então, vai já com essa pergunta, que é uma pergunta super interessante, né? Porque quando a gente fala de criança, de tecnologia, de emoções, a gente sabe que desde pequeno é bem importante ajudar esse florescimento da pessoa. Como exatamente essa pergunta que a Tarika Sim, fez? Eu estou curiosa também. Depois a gente volta sobre como a gente se conheceu. Como que legal. você lida? Bem, acho que esse é o maior desafio, né? Assim, desde que eles nasceram, né? Tem muita coisa que é chavão, que é meio de comum senso, né? Ah, é a coisa mais maravilhosa do mundo, e realmente é. E também tem muito desafio, né? Então eu acho que o- a gestão do tempo é um desafio, né? E para mim é importante conseguir dedicar tempo para fazer as coisas, né? O meu tempo do meu trabalho, o tempo da minha saúde, o tempo deles, com eles, aliás, né? Então isso sempre foi um desafio, assim, e eu sempre tentei ficar atento, né? Então acho que desde o dia 1, assim, onde eu vou alocar meu tempo, o que é que eu vou fazer.
Então, todo dia é um exercício diário. Eu brinco que é como escovar os dentes. Assim, todo dia a gente tem que sentar e falar: olha, eu vou conseguir dedicar na minha agenda. Às vezes eu travo na minha agenda X tempo para ficar dedicado a eles. Eu literalmente bloqueio. Então, antes de estar aqui com vocês, eu fui buscar eles na aula de artes marciais. É, eu acho que para concluir, assim, no final do dia, eu tento reservar espaços de forma recorrente, né? Sabendo que também não dá para ser espaço, às vezes não dá para fazer tudo, né? Que de vez em quando eu vou ter que abrir mão um pouco do tempo com eles porque eu preciso entregar coisas no trabalho e às vezes no trabalho eu vou abrir mão de, sei lá, fazer mais um projeto para poder ficar com mais tempo com eles, né? Então acho que tem um exercício aqui de renunciar de forma saudável e equilibrada, assim, às coisas, né? Mas é difícil, assim, tem que ser feito diariamente. E eu quero sublinhar uma coisa, Tarika, que o Juliano está aqui também como como papel de liderança, não só porque a gente se conheceu muitos anos atrás e ele foi um aluno super querido e a gente teve conversas muito profundas, né, anos e anos atrás, mas também porque ele é um CTO, que é um Chief Technology Officer, ou seja, é alguém que mexe com a tecnologia dentro de grandes empresas e a gente está agora, né, nessa situação também de velocidade de mudança muito rápida com a tecnologia, que muitas vezes provoca estresse. E eu estou curiosa também para saber, você que está dentro desse mundo, você vive o VUCA, você vive o BANI, sabe aquela coisa de Sim. mudança rápida, o RUPTA, o TUNA, que são todos acrônimos que a gente utiliza nas empresas, né, para indicar que é tudo muito tormentado, muito rápido, muito abrupto. Então, eu gostaria também, né, lançar essa pergunta. Cara, Excelente. acho que esse é um dos maiores desafios, assim, né, no final do dia, porque, profissionalmente falando, né, a gente sempre está desatualizado, né? Então, agora com essa história de inteligência artificial generativa, todo dia sai uma notícia, uma plataforma, um modelo novo, aí é o GPT-1, 2, o 5, 90, né? E a gente está sempre desatualizado. Então, acho que uma das questões que nos últimos anos para mim tem sido cada vez mais óbvias é a gente vai estar defasado, né? Porque é impossível acompanhar o ritmo das mudanças. Então esteja confortável com estar desatualizado. E todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, né? Então assim, é, acho que e aí uma das coisas para mim que tem sido muito boas, assim, de fato, às vezes eu paro e estudo, né? Então, sei lá, vou fazer uma pós específica num assunto e aí eu dedico tempo para fazer isso, mas eu vou ter que fazer escolhas. Né? E acho que uma coisa importante numa posição dessa, e não tem receita de bolo, tá, gente? Tem coisas que você não vai dominar, tem coisas que você não vai conseguir se aprofundar. Por mais que você está liderando, você não tem domínio de tudo. E que bom, né? Porque senão você vai ter que ser onipresente, onisciente, e isso é insustentável. Então eu tento me cercar de gente boa, de trazer boas pessoas para o time que se complementam. E tem de vez em quando que ser muito honesto, falar, não sei, não sei o que eu vou fazer, o que que você acha, pede desculpa, vai pesquisar, então tem que ter um tanto de humildade para saber. É, é isso, assim, não tem espaço para arrogância. Até tem, mas não é sustentável, na minha opinião, né? Então, acho que no final do dia é isso, assim. Essa coisa do Bauman ali, ela é, como eu posso dizer, inexorável, né? Tipo, ela existe e a gente tem que aceitar de uma forma ou de outra, né? E eu tento lidar dessa forma, eu tento lidar de uma forma bem honesta e aberta e contar com pessoas, né? Então acho que aí o fato de gerir bem pessoas ou se dedicar às pessoas é o que vai te ajudar a viver nesse mundo que é em constante evolução, né? O que eu fiz há 2 anos hoje não se aplica mais, né? Tem problemas que eu não consegui resolver há 5 anos que hoje eu consigo resolver com um centésimo do esforço, né? Você tem que também estar muito desapegado assim das suas crenças o tempo inteiro, né? Quando a gente está nessa área. Tarika, como você se sente com essa resposta? Eu teve quase um alívio. Eu falei, bom, se ele fala que ele também está desatualizado, que a gente não pode correr atrás de tudo, teve um movimento interno de, ah, tá bom, então. Mas eu senti muita curiosidade, na verdade, né? E a minha curiosidade, ela vai estar muito conectada com o momento presente e com o momento futuro.
e também com algo que eu vi de uma fala sua, Juliana, quando eu comecei a estudar um pouco mais e me preparar para a live e vi alguns conteúdos seus, né? Eu lembro que você respondeu para uma pessoa, nossa, uma vez um adolescente chegou para mim e perguntou o que que eu preciso fazer e estudar para ser o que você é hoje, né? E você deu uma resposta muito honesta e muito rápida, assim, né? Eu nem sei se no futuro essa minha função vai existir. E aí hoje você é pai, então a minha pergunta ela é longa e ela é intensa. Claro. A paternidade mudou a forma como você olha para o seu time e a forma como você olha para o seu time, junto com a chegada da inteligência artificial e toda essa mudança que está acontecendo de papéis, de estruturas e as pessoas se reorganizando, tem um olhar para o futuro. Como você direciona isso com o time, vendo as crianças crescendo? Boa. Eu não sei se eu sei responder, começando por aí, mas acho que em relação à primeira parte da pergunta, né? Se acho que o que aconteceu com o meu estilo, meu modo de operar, de gerir pessoas pós a paternidade mudou muito. Mudou, assim, né? Quem me conhece da pré e pós-filhos, sabe, né? Fala que eu virei um coração mole. Eu era muito workaholic, né? De trabalhar muito, de ser muito intenso, de cobrar muito, sempre com respeito, sempre com educação, mas de cobrar muito, de ser muito exigente. Eu acho que ser pai me ensinou me ensina diariamente ainda a entender que muita coisa eu não controlo e tá tudo bem, e no trabalho vai ser igual, e que tem infinitas coisas que eu não vou dar conta, e que tem muita coisa que eu não controlo, né? E aí é aquela história da gente saber o que a gente controla, o que a gente não controla, né? Aquela tal da oração da serenidade. Então, acho que respondendo a primeira pergunta, sim, mudou. Eu acho que mudou para melhor. Mudou no sentido de ter uma relação que já era boa, mas é uma relação agora de um pouco mais de paciência. De vez em quando, né? Eu falei assim, não, você está sendo muito leve, você já foi muito mais intenso, duro, né? E falei, cara, mudou, a gente evolui, né? Que bom, né? Que a gente não é a mesma pessoa 10 anos depois, né? Então, e acho que é isso, né? E aí, ao mesmo tempo, é engraçado, né? Porque de vez em quando eu brinco que o escritório é uma creche. Ficou congelado O seu áudio. Também. perdemos o áudio. Ai, Ai, desculpa, gente, perdão. Falha técnica aqui, viu? Só porque vocês falaram que a TI não dá problema comigo, ela deu. Mas voltando aqui à pergunta, né? Mudei, sim, mudei e acho que isso foi positivo para mim, inclusive. Sim, tirou um peso, tirou uma expectativa, um nível e volta para a primeira parte lá da conversa. Não tem como dedicar tempo se eu não desplugar um pouco, se eu não deixar um pouco para as pessoas também ocuparem espaços e poderem tocar as coisas, né? Então, assim, eu não vou conseguir ter tempo para cuidar do resto da minha vida que não seja o trabalho, se eu não tiver uma relação diferente com as pessoas, de não estar necessariamente puxando e mais orientando as pessoas no sentido do que elas deveriam fazer, sabendo que as coisas não vão sair necessariamente do jeito que eu queria e que tem muita coisa que eu não controlo, e tá tudo bem, né? não, não, não. E aí eu acho que, indo para a segunda parte da pergunta, né, assim, como que essa história da inteligência artificial e do time e das mudanças, elas afetam as coisas, eu ainda não sei te dizer como vai ser, eu acho que ninguém sabe, né? E também eu acho que ela é muito ampla, né? Então, é uma mudança ainda muito recente. Ela, ela é definitiva no sentido de que a gente não é uma fase que vai passar, né? Tipo, não é a paleta mexicana que vai passar do verão e o copo Stanley vai voltar daqui 20 anos. Então ela é definitiva nesse sentido, mas ainda é muito nova. Então a gente não tem uma clareza, né? E vai afetar de várias formas, né? E aí tanto tem as histórias lá mais como posso dizer, distantes ou distópicas de que vai acabar com o emprego de todo mundo. E tem questões que, sim, são mudanças incrementais, né?
Com o meu time, sendo muito honesto, a gente está aprendendo a usar. Então, é uma ferramenta nova que chegou no nosso colo e a gente está aprendendo a usar. E aí tem muita gente que cria aquela expectativa que vai mudar e revolucionar. Agora eu não preciso mais de 50 pessoas para desenvolver um software. Eu posso fazer com eu sozinho em casa fazer. E a real é que ainda não é assim, né? Ainda que não é assim. A gente tem uma tecnologia que ela é super moderna, super nova, potencialmente disruptiva, mas ela ainda não pensa, né? Então tudo que a gente faz hoje que a gente precisa pensar e que a gente precisa de um contexto muito grande, né? Então imagina aqui, Mônica, que você vai fazer um curso e você fica 5 anos na faculdade aprendendo, lendo, estudando artigos e você durante aquele contexto gigantesco de tempo, né? Vai internalizar informações, fazer conexões, sinapses, que em última instância vai tirar uma aprendizagem, conhecimento, a máquina não consegue fazer isso ainda. Ela alucina, ela não é determinística, como a gente fala, né? Ela é probabilística. Então, se eu fizer uma pergunta hoje e fizer a mesma pergunta amanhã, pela natureza desse negócio, ela vai responder coisas próximas, não iguais. Então, ela tem ainda muita incerteza no processo. Ela é incerta por definição e ela não consegue acumular informações de longuíssimo prazo, porque ela é um jogo de probabilidade, né? A Taika falou A, então quando ela fala A, a Mônica fala B, e aí a resposta é C. Amanhã, se estiver chovendo, ela vai usar um outro peso. Então é difícil você pensar que isso aqui vai controlar as coisas, né? Não estou dizendo que não pode acontecer, mas com a tecnologia que existe hoje, atualmente, né, com o que a gente tem de pilar fundamental da inteligência artificial, ela não muda a essência do nosso trabalho. Ela acelera algumas coisas. Então, exemplos práticos assim, né? Eu precisava outro dia desenhar uma tela para mostrar para um cliente, porque eu tive uma ideia e aí o que que eu fazia antes? Eu fazia um PowerPoint e mostrava um desenho para o cliente e falava assim, olha, o que que você acha disso aqui? Aí ele falava, acho bom, acho ruim. Hoje eu chego para o cliente, eu penso lá, eu vou e faço uso lá uma tecnologia X, falo, ó, eu quero que você me crie uma tela, e aí eu vou gerenciando o prompt, né? Então eu vou dando comandos, né? Então também tem que saber falar, né? É uma nova forma de comunicação. Então assim, antigamente eu tinha que saber tudo, agora eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que entender, eu tenho que fazer o prompt correto, vai. Então você precisa de bom senso para fazer um prompt correto. Você precisa entender, olha, eu quero fazer desse jeito, como é que constrói, né? Por mais que eu não vou criar 5.000 linhas de código, eu preciso saber como que se constrói 5.000 linhas de código. E aí, ótimo, né? 2 dias eu estava com aquela interface funcional, bonita, incrível, mostrei para o cliente, falou, nossa, legal, isso aí é bacana, é mais do que eu preciso. Você causa um outro impacto. Então, de uma certa forma, você consegue acelerar ciclos e ganhar velocidade. Mas isso para atividades que são específicas, né? Isso, de novo, gente, é o Juliano dando a opinião dele de quem, né, está vivenciando isso. Então, para algumas atividades, sim, muda. Mas quando as pessoas falam, Juliano, o teu time hoje de 20 pessoas você consegue produzir vezes 10? Não, ainda não. A gente não tem tecnologia suficiente para produzir por 10, né? Eu consigo ganhar em parte dos processos, né? Então, analogia boba, se eu fosse construir uma casa, eu preciso de tijolo, cimento, blá, blá, né? Agora eu não preciso mais construir parede, agora a parede vem pronta, então eu bloco. Mas eu ainda vou precisar fazer um monte de outras coisas, né? Talvez vai reduzir, em vez de semanas, eu vou ganhar 20, 30% de eficiência, que é mais ou menos hoje o ganho que eu tenho. Mas eu ainda não tenho um sistema pronto que traz uma casa moldada e eu não tenho zero sujeira, né? Isso não existe, tá? E vai demorar para existir. E quando eu falo demorar, eu tô falando, sei lá, não sei, eu não sei precisar o tempo, mas assim, a gente nem tem tecnologia ainda nas entranhas disponível para construir esse tipo de coisa, tá? Então, desculpa a volta, até que é para dizer que assim, no final do dia não vai mudar muito, vai trazer eficiências em atividades específicas, como eu comentei, mas o bom senso, a capacidade de julgamento, principalmente de usar a ferramenta da forma correta, ela é mais crítica do que nunca, né? Basicamente, a gente agora está com um carro mais rápido, né? Você vai precisar ter mais noção de trânsito para pegar um carro mais rápido. É isso. É, é. Nossa, muito interessante. E te escutando, Juliano, eu também fiquei curiosa com relação ao trabalho que a Mônica faz, né? Porque você mentora pessoas, né, Mônica, da consultoria, e geralmente a maioria dessas pessoas são empresários, são pessoas que estão, né, no mundo corporativo. Em algum momento você precisou, junto com essa pessoa, você sentiu que vinha uma tensão, um receio,
com relação a essas mudanças e como você foi conseguindo ir orientando ela com relação a isso. Sim, sim. Eu quero fazer também uma premissa, porque hoje estou trabalhando nesse momento sobre um programa para jovens empreendedores aqui no Canadá. Ah, Então, foi consultar, nesses dias, estou consultando bastante, né? Todas as competências empresariais, todos os raportos, as relações que foram feitas ao redor do mundo. E também fui ler a relação do Fórum de Davos. Então, o que que acontece? Na realidade, tem muita mudança, mas, que nem o Juliano falou, tem competências como, por exemplo, a criatividade, o senso crítico, a habilidade linguística, que a é. gente deve manter, porque senão, por exemplo, todos os engenheiros linguísticos, como que eles vão conseguir preparar prompt ou ter ideias se eles não cultivam essa habilidade também de ter nuances de palavras, de verbos que realmente são específicos e não só falar do branco, do preto, do bem, do mal, né? Então precisa realmente desenvolver esse espírito crítico que é humano. Então, Tarika, quando você fala sobre o cenário também que o Juliano falou, né, sobre as mudanças, mas que vão ser poderosas, porque estava vendo também a classificação das profissões que vão desaparecer, tem muita coisa que vai ser automatizada. Tem muitas profissões, então a primeira profissão que vai desaparecer é, por exemplo, o carteiro. Alguém que vai e leva o correio manualmente, né? E, por exemplo, a Dinamarca já retirou. Na Dinamarca não tem mais essa profissão, já foi. Porque eu vejo, né, também morando aqui, todos nós podemos observar que dentro da nossa caixa física de correios, raramente tem correio. Mas ainda tem, por exemplo, pessoas que estão fazendo esse trabalho. Então, a Dinamarca já tirou. E essa é uma das profissões que são mais a risco. Do outro lado, tem profissões novas que vão surgir. E que são as profissões mais críticas, né? Mais críticas no sentido onde você utiliza o seu intelecto de criatividade, de senso crítico, de inovação. Então, isso é interessante porque, do meu ponto de vista como mentora, como desenvolvedora organizacional, é importante que as pessoas saibam disso, quanto que devem cuidar de si do ponto de vista da saúde mental, né, e da saúde realmente do nosso cérebro. Porque é difícil que a gente realmente pense. Nós temos, quando o Juliano estava falando dos caminhos das sinapses, né? Em É. geral, construímos hábitos porque é mais fácil para o nosso cérebro. Então, por exemplo, escova os dentes e sempre começa do mesmo lado. Pega o carro e sempre faz aquele percurso. Precisa ter uma escolha intencional para mudar percurso, mudar como escova os dentes, utilizar a mão que é menos dominante, né? Então, tudo isso são pequenas, essas coisas são básicas, são pequenas coisas realmente para treinar. Mas como que eu penso de uma forma diferente? Como que eu supero os bias, os viés que eu tenho no meu pensamento? Porque se eu continuo a pensar no mesmo modo, da mesma maneira, sempre vou chegar no mesmo resultado. Então, como me ajudo com as emoções também? Se eu sinto um tipo de emoção e eu não me trabalho interiormente, eu vou continuar a sentir esse tipo de emoção cada vez que acontecer um evento típico que estimula aquela emoção. Então, é um trabalho complexo que nós também, que somos máquinas maravilhosas, precisamos cuidar. Não é só saber aprender Eu tinha o manual, né, do computador, e aí conheço tão bem o manual do computador, do Word, do Excel, e aí não sei nada de mim. Exatamente. Exatamente nisso que eu estava pensando. A importância de se conhecer, né? E como as emoções, então, o tema da nossa live, hein? As emoções como bússola, né? Então, a importância de se conhecer e saber nomear, lidar com as próprias emoções, né? Isso é um tema. Onde você mora atualmente, Juliano? Não é no Brasil, né? Não, eu moro em São Paulo, eu moro no Brasil.
Ah, você tá morando em São Paulo, no Brasil? Eu já morei fora, mas nos Estados Unidos, mas eu moro no Brasil já há uns 10 anos. Voltei Mas pro Brasil, na verdade, há uns 10 anos. excelente. Eu passo períodos nos Estados Unidos também, né? Então, essa pergunta interessante, né, com relação às emoções. Você percebe uma diferença cultural quando você está numa empresa e tem aquele núcleo de pessoas e como as pessoas lidam com as próprias emoções para resolver conflitos, resolver questões e seguir adiante, né? Fora e aqui no Brasil, como que é essa relação? Quero escutar da Mônica também, que tem muita experiência em diversos países e lugares, né? Eu Tarika, acho. eu posso também mudar um pouco a pergunta e jogo já a bola para o Juliano, por quê? Porque uma coisa interessante que aconteceu quando a gente se conheceu com o Juliano, e eu queria que ele falasse disso, é que ele trabalhava numa empresa. A gente se conheceu, ele fez um curso, dois cursos comigo, e depois, um belo dia, ele me ligou. Na época, acho que tinha o e-mail. Ele falou: Mônica, eu gostaria de conversar com você. E isso acho que foi mais de, deve ser 15 anos atrás, Por aí. É algo um assim. tempinho. Aí eu Ontem. falei, exatamente ontem. A gente se encontrou, a gente conversou. E o Juliano, depois desse encontro, dessa conversa, ele tomou uma super decisão, porque ele deixou o Brasil e foi estudar fora, né, nos Estados Unidos, no MIT. E eu sempre pensei, como que a emoção contribuiu, como que essa reflexão, quando a gente se conheceu, era uma reflexão sobre si, sobre o seu potencial, a sua paixão, o seu estar feliz e ser feliz. Então, eu estou muito contente que o Juliano esteja aqui hoje, porque realmente, para mim, ele é o símbolo do que eu faço que dá certo. Ou seja, as pessoas ficam impactadas, talvez tomam decisões fortes, mas para mim isso é um sinal de sucesso, Juliano. Então, eu gostaria que você conversasse mais sobre essa decisão que você tomou. Bonita É, pergunta, Mônica. boa, boa. Eu acho que dá pra começar, né, Mônica, que naquele momento, né, tô com 40, eu tava com 26 por aí. É, eu tava já pensando e falei, putz, eu preciso, não quero ficar fazendo a mesma coisa pelo resto da vida. Na época eu lembro de ter colegas com mais tempo de carreira do que eu, que estavam meio que presos naquele lugar, sem demérito, né, e eu não queria aquilo pra mim, isso era um fato. E aí eu fui atrás de pessoas, conversar, e por intermédio de uma amiga, Mônica e eu nos conhecemos. E obviamente quando você tá pensando em jogar tudo pro ar, né? Fala assim, cara, o que que eu vou ser, né? Porque eu sou isso, né? Eu sou esse trabalho, eu sou essa pessoa, eu sou essa fantasia que eu ponho aqui todo dia pra ir trabalhar. O que que eu vou fazer, né? E como que eu vou viver, né? E como que eu paro de trabalhar e vou só estudar. Então acho que teve muita dúvida nesse processo, né? E acho que conversar com pessoas que estavam, eu brinco, dizia os padrões à direita e à esquerda de mim, né? Do meu contexto, né? Foi super rico, né? Então, eu até falei com a Mônica recentemente que tão rico quanto foi conhecê-la, né? Foi conhecer o grupo de pessoas que estavam lá no mesmo momento que eu, que eram pessoas, sei lá, tinha advogados, tinham pessoas técnicas, pessoas de tecnologia, desculpa, de várias carreiras, e todo mundo meio que se questionando, né? E aí, por um lado, foi meio que acalentador, falar assim, ah, não sou só eu que tô com esse problema, né? Essa dúvida, né? E tá tudo bem, né? Então, por um tanto, normaliza aquela história, né, do pai que não consegue resolver tudo, a mãe que não consegue resolver tudo, do filho, falar, ah, tudo bem, né? Ninguém consegue, né? Então, beleza, eu me permito aqui sofrer um pouco menos, né? E acho que esse processo foi natural, sendo conduzido de uma forma natural, evoluindo, né? Acho que eu vou fazer, vou dar um passo, né? Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou devagar, vou indo, né? E acho que foi muito um processo de muita revisão, né? De olhar muito para dentro, de falar o que que eu quero fazer da minha vida, o que que eu quero mudar, o que que você quer levar para lá, o que que você não quer levar mais, né? Então, foi super rico esse processo para mim, assim, foi meio que se reconhecer, se reconectar, né? E se liberar de um monte de coisas e viajar mais leve, né? E acho que foi isso que eu fiz, assim, no final do dia, né? Isso me deu muita liberdade, né? Eu brinco que eu virei um cigano, assim, né? Tipo, ah, tá bom, muda, a gente muda, né? Então eu vou olhar meio nômade, né? E tá tudo bem, né? Você não precisa levar muita coisa, né, com você, né?
Eu acho que é todo esse processo, assim. E aí, Thalita, para voltar na sua pergunta original, é legal você viver em outros lugares porque você vê as diferenças, né? Tem muita coisa em comum que eu brinco, né? Falar, Brasil e Argentina é muito diferente. Falei, cara, a gente é mega parecido. Eu já trabalhei com muitos argentinos, assim. A gente é muito parecido em vários aspectos, né? A gente pode ser diferente na forma de falar alguma coisa, mas todo mundo tem medo, todo mundo tem um chefe, a gente tem os mesmos sentimentos primários. Óbvio que muda, né? A hora que você vai trabalhar com alguém, tipo, sei lá, na Inglaterra, na Índia, na Indonésia, que eu já fui fazer projeto nos Estados Unidos, você vai ter, obviamente, formas, isso é meio óbvio, né? Meio formas de comunicação, símbolos, interações que têm padrões sociais diferentes. Mas no final do dia, mudam, sei lá, 10% da superfície, o restante do iceberg ele é igualzinho. Legal, legal. E Mônica, você quer trazer, compartilhar um pouquinho da sua experiência? Você que morou já em diversos países, né? Fala diversas línguas e fez tanto trabalho em tantas regiões diferentes, né? Eu vou retomar o que o Juliano falou, porque sempre tem uma lupa. A gente pode escolher de olhar com a lupa as coisas onde nós somos parecidos ou as coisas onde a gente não é parecido. Então, é só a nossa atenção, né? Como que a gente direciona a nossa atenção para observar o que é diferente de nós, e aí a gente fala, os argentinos, os italianos, os brasileiros, né? Os canadenses. Ou a gente pode exatamente utilizar essa lupa para ver quantas coisas que temos em comum. Então, com certeza, tem realmente mesmo com um monte de culturas diferentes, né? São pequenos, algumas vezes são pequenos detalhes que é, por exemplo, chegar em um horário, sabe aquela coisa de horário mais estricto, o horário mais flexível. É, uma vez eu fui convidada, estava no Brasil, fui convidada para um churrasco às 14. E eu cheguei às 14, menos 3 minutos, estava lá pronta. E eu tinha uma fome danada, porque exatamente era o churrasco do almoço. E aí, 14h30, 14, e aí a pessoa convidada falou: Ei, vamos esperar mais um pouco, que ainda falta pessoas. Pessoal, às 4 da tarde, eu falei: gente, eu devo comer, senão eu vou cair dura no chão. Mas esse é uma coisa folclorística, né? Engraçada, que não acontece em outras partes do mundo, né? Mas com certeza tem vários países que têm essa flexibilidade de horário. Apesar que, mesmo no Brasil, nos lugares de trabalho, eu acho que é igual em qualquer lugar. Porque quando a gente tem uma reunião, talvez é alguns minutos de atraso, mas não é aquela piada do churrasco que eu acabei de contar. Então, Horas. tem pequenas, né? Ou, por exemplo, a forma de se vestir, que é mais despojada em alguns lugares, ou mais formal em outros. Mas realmente, se a gente toma a nossa lupa e vê o ser humano, todo mundo, né, tem necessidade de pertencer, de se sentir valorizado, apreciado, de trabalhar em grupo, de ter emoções que são também emoções positivas, acolhedoras, mesmo que a gente tenha momentos de raiva. Então, se a gente pega a lupa do ser humano, quais são os nossos necessidades, eu acho que a gente realmente pode falar de humanidade num sentido mais amplo, né? De você me ama, eu te amo, eu tenho uma relação com alguém que é uma relação que me deixa crescer, que me agrega. Eu Nossa, consigo crescer, aprender. que bonito, Mônica, que bonito. E Juliano, a gente, numa conversa anterior, a gente falou sobre legado, né? E Sim. te escutando, eu fiquei pensando, né, que no momento que você procurou a Mônica, né, anos atrás, para falar, né, conversar, em algum momento passou pela sua cabeça, e o meu legado, né? E como foi essa relação? O que é legado, né, para você, primeiro? É, boa pergunta, né? Eu já me cobrei mais de ter um legado e ter um impacto, né? Na época eu estava muito na história do impacto, quero ter um trabalho que tenha um impacto. Não que eu esteja vendendo armas agora, eu virei a chave completamente, mas eu acho que eu lá atrás tinha essa expectativa de deixar alguma coisa que eu falo muito de, putz, se ninguém planta árvore, ninguém vai ter sombra, né?
E às vezes você pega, eu brinco, eu dou esse exemplo da tâmara, né? Que quem planta normalmente não come o fruto. Então, na minha cabeça, o legado ele deixou de ser uma coisa que eu queria ter uma marca própria, que, sei lá, uma rua no meu nome, né, de forma muito boba aqui, um livro que as pessoas lessem. Hoje eu olho como legado como, putz, o que eu posso fazer para as outras pessoas que vai abrir caminho para que outros tenham acessos que eu não tive, né? Então eu penso muito dessa forma de uma, eu não vou falar que é altruísmo nem nada do gênero, mas assim, eu tenho que pensar um pouco no coletivo, um pouco nos outros. Como? Sei lá, às vezes com o meu trabalho, às vezes com o que eu faço, às vezes com o que eu não faço, né? Então, sei lá, nos últimos anos, eu, por exemplo, me aproximei da questão da discussão de, por exemplo, raça, né? E isso é uma coisa que, putz, eu quero resolver esse problema. Eu gostaria, mas eu não vou resolver em vida. E os meus filhos talvez vão ter condições um pouco melhores do que as minhas para poder lidar com esse assunto, né? Então, gostaria que a gente resolvesse esse problema de forma definitiva? Gostaria. Mas eu acho que o que eu posso deixar aqui de legado é a história da luta, né? De batalhar. Olha, a gente tem que Uau. seguir, né, brigando por questões que valham a pena, sem medo ou com medo mesmo, vai com medo e vai, e não por covardia ou por medo de retaliação, né? Porque eu brinco que a luta, ela, infelizmente, ela é necessária, infelizmente ela existe, e você vai perder alguma coisa, né? Você vai deixar alguma coisa na mesa quando você vai, por mais que você está buscando um bem maior, um objetivo melhor, você vai perder pessoalmente falando, você vai ser penalizado de alguma forma, indireta ou diretamente, né? Então, voltando aqui à sua pergunta do legado, eu não acho que a maior parte da população se preocupa com isso, e tá tudo bem. Eu não acho que tem que ser uma cobrança, eu tenho que ter um legado, eu tenho que ter um projeto para, né, que hipócrita eu querer viver mais do que a vida. É, mas se eu quiser e eu puder, legal, ótimo, né? Não pode ser uma obrigação, mas eu vejo como uma, né, ação de continuidade, de cuidar dos outros, de cuidar dos que virão, sabe, assim. É uma visão talvez muito simplista, mas ao mesmo tempo é uma visão muito libertadora e, por fim, eu acho que cada um faz o que for possível, né, nesse contexto, né? E tem hora que eu vou conseguir brigar mais, tem hora que eu não vou poder brigar, da mesma forma que tem hora que eu tenho que trabalhar mais e cuidar menos dos meus filhos, ou cuidar mais dos meus filhos e trabalhar menos, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né, para não virar uma obrigação, né? Eu acho que não dá para ter legado se for uma obrigação, no final do dia é isso. É, é, é. Você quer falar um pouquinho, Mônica? E quero agregar, porque te escutando, Juliano, pipocaram várias ideias, né? Primeira coisa sobre quanto que é importante normalizar o legado. O que é um legado? Não é exatamente fazer uma coisa gigantesca pelo mundo, porque a gente tem o nosso planeta, a nossa história da humanidade está cheia de pessoas que fizeram grandes coisas e morreram. Sim, Então, todo mundo vai morrer um belo dia, e essa aventura humana é exatamente uma aventura para. No nosso pequeno, eu sempre penso isso, e tanto que você estava falando, Juliana, eu peguei, porque eu escrevi isso na introdução do meu livro, e eu quero ler essa frase. Nossa vida deixa uma marca, mesmo quando achamos de conduzir uma existência banal. Porque é exatamente isso. Todo mundo tem um legado, todo mundo vai deixar uma marca em alguém, mesmo que não seja o mega presidente galáctico. Então, o teu legado talvez não vai impactar milhões de pessoas, mas com certeza vai impactar dezenas e centenas de pessoas. E eu falo isso, Juliano, também com pessoas como você, né, que são poderosos dentro da empresa, que tem uma equipe, e essa equipe, quando volta para casa, eles lembram das palavras que o líder dentro da empresa, da organização fala, lembram dos gestos que recebem, do que sentem, das emoções, e tudo isso tem um impacto na família dessas pessoas, nas crianças dessas pessoas. Essas crianças vão para a escola e as crianças transmitem, repetem. Então, a liderança pelo exemplo, a liderança profissionalizada, quanto que isso é importante, a liderança sim, participativa.
Então, para mim, o legado, exatamente, não é se tornar rica, se tornar famosa, mas é o que eu deixei, quais semente eu deixei ao redor para ter aquela tâmara daqui a um pouco, que talvez eu não vou conseguir ver, mas vai existir. E talvez alguém vai falar, sei lá, quem plantou. Mas isso não é importante saber quem plantou. O que é importante é que agora tem uma tâmara e que foi fruto também da sementinha que foi colocada na época. Então, eu acho, e esse é muito importante para as pessoas que estão exatamente em posições de poder, de liderança, de empreendedorismo. Quanto também se trabalha para ser mais harmonioso, sentir mais, ser mais acolhedor, ser mais assertivo, porque eu vou concluir com essa frase, porque a gente escova os dentes todos os dias, várias vezes por dia. A gente come todos os dias, várias vezes por dia. Então, por que a gente também não tem uma rotina de utilizar mais o nosso cérebro, as nossas emoções de uma forma mais eficaz, mais amorosa? Que isso que conta. Ao final, tudo aquilo que a gente construiu, a gente perde. Mas tudo aquilo que a gente transmitiu como sensação, como emoção, como pensamento, esse fica. Então, realmente, eu quero muito transmitir isso, que é a minha missão. Eu acho que é realmente a minha missão de vida com os líderes, né? De Uhum. trabalhar sobre o legado prático, mas também se trabalha você como líder. Tem muito mais além do rótulo. É. Nossa, muito importante o que você estava falando, Mônica, e eu aprendi bastante com a sua fala agora, no sentido do legado também, desse impacto, né, que não precisa ser, né, que a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, né, o que a gente está fazendo. E o impacto da postura do líder e do comportamento do líder em famílias, em crianças, né, isso é extremamente importante. E escutando vocês, né, eu também me lembrei muito da época que eu estudava com empresários e quando eles começaram a me trazer esse conceito da cultura da empresa, né? E como é importante a cultura da empresa ser uma cultura que inclui, né? Saudável, consciente, de escuta, né? E aí então eu fiquei uma época muito fascinada com tudo isso, né? De ir estudando mais e sentindo mais, então eu sempre queria estar com eles para sentir isso, e eu percebi a equipe sempre extremamente motivada, né? E eles, né, começavam a usar o penteado igual, e sabe, e aí começa a melhorar, fazer atividade física e tananana. E eu falava, uau, que gostoso. E eu fiquei uma época, eu falei, eu quero estar numa empresa onde tem uma cultura assim, que leve a gente para cima, né? Que acorda esse senso de eu pertenço, a minha voz aqui também contribui, né? Eu tenho um líder que me inspira e vamos, né? Traz uma força de vida, né? E isso para mim ficou muito mais forte do que esse pensamento de, nossa, o meu legado, né? Qual é o meu legado? O que eu vou fazer? Para mim era um pouco mais solitário, né? Essa coisa era eu e o meu legado, né? Mas como é eu fazer parte de uma cultura de uma empresa ou de uma comunidade onde, né, tem um olhar consciente e saudável. Eu queria escutar de vocês o que é cultura de empresa para vocês, porque tem muita gente que está escutando a gente aqui, vai escutar depois e eles não sabem o que é isso. Juliano, te deixo. Opa, que roubada, hein? Essa pergunta é muito difícil, O né? E ela roteiro, Mônica, vamos voltar vem depois. com, brincadeira, brincadeira. Mas essa pergunta é mega complexa, né? E eu acho que tem um tanto de estudos que tentam determinar o que é, porque é uma coisa subjetiva, né? E aí, assim, para mim a cultura ela não é o que a gente escreve na parede, né? Assim, da empresa, né? O que está no site, porque é tudo igual, né? A gente aqui, se você troca, alguém já falou isso, um executivo famoso aí falou, se você troca a cultura de uma empresa com a outra e manda ler, quem escreveu não vai saber não é a dele, né? Porque é tudo muito parecido.
né? Então, para mim, não é o que se fala, né, o que se escreve, é o que se faz. E aí tem muito dos símbolos, das fórmulas de incentivo, dos hábitos, do não verbal, né? Eu brinco que é igual em casa. Não adianta eu falar para o meu filho que tem que comer na mesa se eu como com a TV ligada, né? É exatamente a mesma coisa. Então, assim, o exemplo tá ali. Eu brinco, um dia eu tava com os meus filhos em casa, eu falo para eles não comerem assistindo TV, e aí eles estavam vendo TV, eu também vendo um filme, eu sentei do lado deles, eu tava com um pedaço de pão na boca, e a minha filha, na época de 4 anos, virou e falou, comendo no sofá, papai, né? Aí Ah, eu, olha. desculpa, fui pra mesa, comi na mesa. Né? Então a cultura na empresa para mim tem muito desse lugar dos hábitos. Então não adianta falar que a gente é uma empresa inclusiva se não tem diversidade no quadro da liderança. É, e acho que tem um tanto assim que a gente tenta criar aquele comercial de margarina que a gente fala no Brasil, né? Tipo, de uma cultura incrível, maravilhosa. E ela é muito também fracionada, né? No sentido de que cada área tem sua subcultura, tem sua tribo, tem várias outras derivações disso, né? Então, voltando à pergunta mais básica aqui, a cultura está muito nos atos, nas formas, na forma como você trata o teu fornecedor e você fala, nossa, incrível, cultura é incrível, mas eu levo 6 meses para pagar meu fornecedor. Porra, cara, super coerente, né, o que você está fazendo, né? Então, para mim, tem um tanto dessas questões da incoerência, da hipocrisia, né, que está muito associada com cultura, né? Tanto que eu brinco que a cultura, ela é um pouco do que a gente faz, de como a gente faz, né? Então, de como a gente lida com as pessoas, de como a gente interage com as pessoas. É, e é isso, no final do dia é isso. Quando a gente fala assim, eu tô num lugar que tá bacana, tá legal, é muito bom trabalhar num lugar que a cultura é bacana, que as pessoas se dão bem, né? Mas não necessariamente isso faz com que a vida progrida e que a gente vai aprender no trabalho, né? Então, eu acho que tem também um tanto aqui da gente entender isso como algo que é, portanto, mutável, que depende tanto das nossas interações. E acho que também com o tempo, com a maturidade, a gente vai entendendo o quanto que isso é importante, o quanto que isso é fumaça, o quanto que a gente pode se deslumbrar e ter uma visão romantizada das coisas, né? Então, eu acho que tem muito da cultura também hoje que ganhou muita, na minha humilde opinião, ganhou muita atenção e que é muita fumaça, assim, é muita coisa que eu olho e falo, cara, legal para postar no LinkedIn, mas a vida real não é o LinkedIn, né? Tipo, eu sempre entrevisto pessoas e pergunto, me conta aí uma coisa que falam para você que você não faz direito, que você manda mal no trabalho, né? As pessoas me respondem, nossa, aí eu falo dos meus defeitos, né? Dos que o meu chefe fala de mim. Né? Então, assim, putz, então é que é um lugar, por exemplo, que eu acho que falar dos problemas tem que ser naturalizado. Isso é um traço cultural? Eu valorizo. Tem gente que morre de vergonha, tem gente que não quer assumir os seus problemas, tem cultura que não quer assumir suas falhas, né? Isso é cultura? Talvez seja. Música ruim também é música, né? Então, sei lá. Acho que no final do dia a cultura é uma coisa muito, muito subjetiva, que precisa ser tratada com um pouco mais de seriedade, e que tá muito no que a gente não fala, sabe? Nos tabus, nessas coisas. Nossa, tema importantíssimo. E a vida real, né? A Mônica é mãe, né? E o Juliano é pai também, então pode ser que a gente escute criança vindo e a vida real, né? É isso aí. Essa frase de Acontecendo. comer em cima da mesa é uma frase que são 15 anos que eu continuo a repetir para os meus filhos, Ai, né? Mônica, não me fala Então, isso. olha, não tem. Sabe que eu não, mas isso não me incomoda. Isso é uma coisa muito importante. Tem alguns pais, algumas vezes me falam, mas eu falo isso, falei essa coisa para os meus filhos, eu expliquei já 3, 4 vezes. Eu sempre conto, bom, tem uma coisa que eu explico cada dia. Eu cada dia, várias vezes por dia, eu falo, come em cima da mesa, come em cima da mesa. Então, mas por que eu falo isso? Porque tem algumas tensões, alguns conflitos que não é interessante de começar, de deslanchar. Essa coisa estrutural
e vou continuar falando até que eles tiver 18, 20 anos e aí sair de casa, né? Aí na casa deles, eles vão fazer isso. Então, Juliano, você tem muitos anos ainda pela frente para É, falar essa se come em cima da mesa. Inclusive hoje, né? Que o meu pequenininho acabou de entrar, de voltar da escola. Mas, então, tudo isso. Queria adicionar algo sobre a cultura, porque realmente é muito importante que as pessoas entendam qual que é a cultura e que a cultura não seja um top-down, ou seja, não é alguém, você entra na empresa e, bom, você deve fazer tudo isso. É também explicar como que a gente faz isso. E também, antes de entrar naquela empresa, você concorda? Você concorda com os valores, o comportamento que você já escutou? Tem várias aplicações, né, para ver qual que é o clima daquela empresa, qual que é a cultura. Então, tem dois passos a se fazer. Primeiro, será que eu vou me adaptar àquela cultura daquele tipo? E a gente sabe que tem culturas diferentes, né? Culturas de empresas que são mais das Américas, da Europa, que são diferentes entre si. E É, também como que eu aplico. Então, por exemplo, algo que eu como facilitadora faço quando eu trabalho como consultoria nas organizações, é exatamente de perguntar quais são os comportamentos que você enxerga, o como que você aplica os valores, porque, por exemplo, tem o valor da integridade. Então, me conta como que você aplica esse valor no seu dia a dia. Se a gente nem sabe contar uma pequena história que aconteceu em relação a esse valor, provavelmente esse nem é tão importante. é. Talvez a pessoa nem se dá conta. Então, a gente precisa investigar, será que é tácito e acontece ou não acontece nem isso? Então, mas a cultura é muito importante, porque é a cultura que depois te dá o input para voltar para casa, né? Se você se sente bem ou mal com aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Nossa, importantíssimo. E também vocês tocaram num ponto, né, que é sobre a importância de ter conversas corajosas consigo mesmo. E como que é essa relação de ter essas conversas corajosas, né, quando a gente precisa lidar em ambientes tóxicos? É uma pergunta quente, porque a gente está chegando perto do encerramento, então a gente chega com perguntas mais quentes. Tudo anterior foi uma preparação para essa última entendi para pergunta. isso. A cilada. Brincadeira. Cara, eu acho que assim, muita gente não pode abrir mão do trabalho, precisa pagar boleto. Então, você tem que pensar como é que você vai mudar, se é que você vai mudar, e isso não é uma possibilidade para a maior parte das pessoas. E normalmente você está numa posição de subordinação, né? Então você sozinho não vai enfrentar, né? Então é mega difícil, não sei responder. O ideal é vai procurar outro trabalho e com sorte você vai achar e às vezes vai ser difícil, né? É, mas quando você tem a possibilidade de ou mudar ou levantar a voz, acho que é importante você fazer isso, mas sempre vai ter retaliação. Vai ter alguma coisa que então, assim, você não vai conseguir sair, na minha humilde opinião, isento, sem nenhum problema e sem nenhuma cicatriz, né? Então, assim, e acho que, por um lado, ambientes tóxicos são comuns. Eu não recomendo que ninguém passe por isso, mas ter essa experiência, eu acho que amadurece, faz a gente amadurecer, pra gente não fazer igual, né? Pra você aprender, às vezes, do jeito mais difícil. Gente, putz, assim, talvez pra gente que é líder, que tá nessa posição e que tem espaço, você tem que ter um tanto de coragem pra enfrentar, né? E saber o que que dá pra brigar. Lembra a história da luta? Tem luta que vale a pena, tem luta que não vale a pena. Tem situações profissionais que eu já vivi que eu falei, cara, eu nunca vou conseguir mudar isso aqui, nem no meu contexto. Tá além das minhas condições, capacidades, eu vou mudar. Teve vezes que eu falei, não, eu acho que eu consigo segurar essa briga e vou angariar outras pessoas para se voluntariarem aqui para a gente apanhar junto, né? Então, eu acho que tem um tanto da gente ler contexto, ter malícia no bom sentido, mas isso tá dado e vai acontecer sempre, né? Infelizmente, a gente vai ter essas circunstâncias aqui de gente
gente ruim fazendo coisa que não deveria nas organizações, né? O que a gente não pode, eu acho que é ser conivente, né? E tampouco fingir que não tem nada acontecendo e ignorar e valorizar, putz, aquele ótimo profissional que entrega resultado e que é um péssimo ser humano, né? É, Essa galera a gente tem que tomar cuidado. E tem muitos deles. Então acho que é isso, assim, pra mim você tem que ter um tanto de leitura de jogo e saber se você dá conta de enfrentar ou não, sabe? Eu excelente. só vou sublinhar rapidamente algumas coisas que o Juliano falou, ou seja, se não dá para desencadear uma luta, o que que você pode fazer para você não cair nessa toxicidade que realmente pode ser tóxica e você pode morrer, entre aspas, né? Diventar apático, se tornar um workaholic ou um burnout. Então, isso é muito importante também para um líder, para a gente, quando fala de liderança, eu queria também dizer isso, a gente não está falando só de líderes formais, mas também de pessoas que cuidam de si, que cuidam talvez de algumas pessoas, e em última forma você cuida de você mesmo, então tem também uma liderança pessoal. Então, num ambiente tóxico, como que eu posso agir para que eu não caia dentro dessa armadilha e realmente perca todas as minhas energias e caia na depressão? É. O meu terapeuta fala em contenção de danos, assim, né? Tipo, então, assim, como é que eu não me blindo na medida do Sim, possível para não deixar aquilo afetar a minha relação com os meus filhos, com a minha família, com a minha saúde, né? sim. É, é, é. Nossa, com certeza, com certeza. E o aprendizado que a gente também acaba trazendo, né? O amadurecimento e o aprendizado de eu não vou fazer igual, né? Olha só, essa pessoa, eu falo que são os mestres do não. Os mestres do não vou fazer assim como essa pessoa, né? Como não fazer. Muito importante. Muito importante. A gente então está caminhando nesse encerramento, né? E aí, para esse encerramento, eu queria só uma fala rápida de vocês. Se agora, nesse momento, chegasse alguém e falasse assim: olha, qual é o treino de habilidade que você acha que é essencial e que você gostaria de ensinar para os seus filhos agora, para no futuro eles terem uma boa dinâmica dentro da profissão que eles forem escolher? Que não precisa ser de formação, mas interna, uma habilidade pessoal interna. Qual seria? Mônica. Eu, eu tenho. Esse eu estou pronta e As preparada. perguntas atáricas são as. Exatamente. É sobre a humanidade. É sobre se manter humano. Apesar de estar numa vida robótica, apesar de algumas vezes ter que fazer sempre repetitivo e não estar muito para fora. Então, para mim, é se manter humano, seja realmente readquirir essa alegria de criança que a gente tem quando vem nesse planeta e que a gente perde muitas vezes ao longo da vida. Então, retomar isso e guardar como um tesouro. Então, todas as atividades que te ajudam também a manter essa humanidade, que é escuta, empatia, alegria consigo, amor de si, tudo esse que é a inteligência emocional, né? Que também é um dos meus pilares de vida. Nossa, muito bonito. Muito obrigada, Mônica. Boa. Juliano. Eu fiquei pensando aqui em coisas muito mais terrenas do que a Mônica disse. Mas para concluir, assim, eu brinco muito com meus filhos, ó, a vida não é justa, vocês precisam entender isso. E tudo bem, e vocês têm que saber lidar com isso, e acho que tem um tanto esse exercício da resiliência, né? Assim, tipo, de não ter vergonha de falar o que fez porque fez, né? Eu falo assim, ó, cara, eu quero olhar para vocês no futuro e explicar as coisas que eu fiz sem ter vergonha, né? Sem me resignar por isso. E eu acho que é um pouco disso, assim, falei, cara, tipo, faça suas decisões, mas saiba que as coisas não são justas e tem essa capacidade tipo,
explicar o porquê que você fez aquilo, né? Tipo, você não tenha vergonha das coisas, das decisões que você tomou, sabe? É. Não que você não vai errar, não que você não vai fazer as coisas que você se arrepende, né? Mas assim, putz, é, fazer aquilo que você de fato entende que é o melhor a ser feito, sabe? Acho que é isso. Esse ficar tranquilo lá no futuro que você fez o que era possível para você. Que você tomou a melhor decisão que você podia, né? Que você não vai ficar com vergonha de você no futuro. Eu acho que isso é importante. Muito legal. Nossa, você sabe que essa foi uma conversa que eu tive comigo mesma, eu falando para mim. Independente do que aconteça, o que é importante é eu manter comigo mesma esse lugar de integridade para eu jamais ter vergonha de mim mesma, das minhas atitudes e das minhas decisões. Porque eu sempre vou saber que eu vou estar fazendo o meu melhor, mas dentro do meu melhor, sempre dentro de um lugar onde eu não sinta vergonha de mim, né? Como é importante isso. Como quando eu tive essa conversa comigo mesma, né? É como se toda uma tensão tivesse diminuído. Né? Pode acontecer o que for, mas eu vou estar nesse meu lugar de integridade e não vou ter vergonha de mim. Muito bom. Mônica, eu sempre aprendo muito com você. Em cada palavra, em cada gesto, é uma honra de estar nessa troca com você, nessas lives. Semana que vem a gente tem mais uma live com a Mônica. Logo, logo a gente vai anunciar quem estará conosco, o tema da nossa conversa também, né? Juliano, adorei te conhecer e obrigada pelo seu tempo, Obrigado a pela sua vocês pelo disponibilidade. convite. Obrigado demais pelo convite, agradeço e fico feliz aqui de ter conversado e interagido com vocês. Muito bom. E boa noite para vocês que estão assistindo a gente também. E a gente se vê na próxima semana. Ciao Boa Tchau. noite, pessoal. Tchau, tchau.